Este vídeo é sobre o batismo. O batismo de água não vale mais. Isso já foi do passado. Jesus Cristo já veio, agora que manda é o batismo do Espírito Santo, o batismo do nosso Senhor. Eu vou colocar esse vídeo inteiro no YouTube, sem corte. No Kawai vou colocar em 4 partes. Então, você que não se batizou nas águas, não tenha medo, tá? Não se preocupe, o importante é se batizar com o Espírito Santo. E o que tem que fazer para ser batizado com o Espírito Santo? A pessoa deve estudar a palavra e deixar de fazer todas as coisas erradas. Aí a pessoa recebe o Espírito Santo, tá ok? O batismo em água é do passado. Foi a preparação para a vinda do Messias. Depois do Pentecostes, o batismo em água não tem nenhum valor. Daí adiante passou a valer o batismo do Messias com o Espírito e com fogo. Consulte Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2. A vinda do Espírito Santo. 2:1 a 41. Há um sentido real no qual a igreja tem o seu dia de nascimento no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado aos homens de maneira nova para unir os crentes em Jesus através de um novo relacionamento. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Verso 2. Todos os 120 discípulos estavam reunidos em um só grupo e no mesmo lugar, provavelmente o cenáculo. Atos capítulo 1, verso 13. De comum acordo é o que diz um texto inferior. Veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Não foi um vento, tinha o som de um vento. Nenhuma pode ser tanto vento como espírito, e o vento é um símbolo do poder do espírito e também de sua invisibilidade. João 3:8. O que eles viram não foram realmente línguas de fogo, mas como de fogo. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, e se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Verso 3. O sinal visível foi algo que só podia ser comparado às chamas do fogo que se dividiam em línguas separadas, as quais repousaram sobre cada um dos discípulos. Muitos compreenderam que era o cumprimento da promessa feita por João do batismo com fogo. Lucas 3:16. Entretanto, não havia fogo presente no Pentecostes, mas algo como fogo. E o contexto do Evangelho sugere que o batismo de fogo é o juízo daqueles que rejeitam o Messias, o queimar da palha com fogo inextinguível. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 4. Quando o Espírito Santo foi dado aos homens, os discípulos foram batizados. Atos 1, verso 5. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. O ministério de João Batista batizando os homens com água foi preparação para a vinda do Messias. Uma realidade maior, o batismo do Espírito Santo logo aconteceria, e ao mesmo tempo cheios do Espírito Santo. O batismo do Espírito foi descrito em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Confira 1 Coríntios 12, verso 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Verso 13. Pois da razão da união, o batismo do Espírito formando um corpo, em um só Espírito. Literal. Consulte Mateus 3, verso 11. Eu, na verdade, os batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará do Espírito Santo e em fogo. Versos 11 e 12. Que Mateus capítulo 3 te diz que o batismo de João, um testemunho público de que o participante estava arrependido, seria seguido pelo batismo do Messias com o Espírito Santo e com fogo. Há quem relegue os dois termos ao Pentecostes, outros
Malaquias 4, verso, um capítulo que no Novo Testamento foi aplicado a João. Veja Lucas 1, verso 17. Assim, João olha para a obra do Messias do ponto de vista costumeiro do Velho Testamento, sem se importar com o intervalo entre a primeira e segunda vindas, um intervalo do qual ele poderia não estar cônscio. Um instrumento de madeira para se jogar os grãos contra o vento depois de debulhá-los. A palha mais leve seria carregada pelo vento, deixando os grãos amontoados em um monte. Consulte também no Lucas 3, verso 16. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, os batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ele vos batizará do Espírito Santo e em fogo. Verso 16. As correias das sandálias, o amarrelho, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Assim como o batismo com água significa arrependimento, a vinda do Espírito Santo é a prova da presença de Deus. O fogo é um símbolo de purificação e poder. Agora vamos para Atos capítulo 1, verso 5. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Verso 5. O ministério de João Batista batizando os homens com água foi preparação para a vinda do Messias. Na realidade maior, o batismo do Espírito Santo logo aconteceria. É obra do Espírito Santo reunir pessoas de diversas raças e antecedentes sociais variados em um só corpo, o corpo de Jesus Cristo, que é a sua igreja. No sentido restrito da palavra Pentecostes, foi o dia do nascimento da igreja. Este batismo com o Espírito nunca se repetiu. Foi mais tarde estendido aos crentes na Samaria, Atos 8, aos gentios Atos, capítulos 10 e 11, e aos discípulos de João Batista, Atos 19, versos 1 a 6. O enchimento com o Espírito foi muitas vezes repetido, mas não o batismo com o Espírito. Expressa a esfera da união efetuada pelo batismo. Um corpo é o fim para o qual o ato foi dirigido. O tempo ouristo em batizados claramente indica que a ação é um ato passado, verdadeiro para com todos os crentes. Até mesmo os carnais coríntios, consulte 1 Coríntios 3, versos 1 a 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. 1 Coríntios 3, verso 1 a 4. A aplicação passa a ser feita à condição dos coríntios, indicada pela mudança da primeira pessoa, capítulo 2. 6 a 15 para a segunda, capítulo 3, verso 14. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar, torna fácil a ligação. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis. Versos 2 e 3 de 1 Coríntios 3. Uma séria acusação de incapacidade espiritual se encontra em nem ainda agora podeis, uma expressão muito forte em grego. O motivo disso é que ainda eram carnais. Uma importante troca de palavras deve ser observada. Carnais aqui não é sarquinos, mas sarquicos, que significa, literalmente, caracterizado pela carne e sendo equivalente a segundo a carne. Consulte Romanos 8, verso 4. Por trás dela está a ideia de teimosia, e Paulo culpa os que se encontram nessa condição. Fraqueza prolongada se transforma em obstinação. Recusem-se a aceitar o leite da palavra, não dá lugar à recepção da carne da palavra. E dissensões. Divisões não é uma tradução genuína, embora o pensamento esteja no contexto 1 Coríntios 3, verso 4. Paulo descreveu 4 tipos de homens. O primeiro, o homem natural, é o homem sem o Espírito que precisa do novo nascimento. Consulte João 13, versos 1 a 8. O segundo é o homem carnal e fraco. 1 Coríntios 13, verso 1. O menino em Cristo que precisa crescer através da recepção do leite da palavra. O terceiro tipo é o homem carnal e obstinado.
mais velho, mas ainda imaturo, um cristão que precisa da restauração da comunhão ou de uma condição sadia de recepção de alimento, pela confissão de sua teimosia ou pecado, consulte 1 João 1, verso 9. O quarto é o homem espiritual ou amadurecido, que aceitou o leite e cresceu até chegar à maturidade espiritual, de modo que é forte, capaz de aceitar a torne da palavra 1 Coríntios 2, verso 15 e capítulo 3, verso 2. Este é o homem que Deus quer que todo cristão seja. Que Paulo iguala o homem amadurecido com o homem espiritual está evidente na comparação de 1 Coríntios capítulo 2, verso 6 com capítulo 2, verso 15. Consulte 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Ele contrasta as crianças com os espirituais. Ele também declara que a sabedoria de Deus é para os perfeitos, mas ele nunca usa o termo novamente na sessão. Em vez disso, ele escreve do homem espiritual 1 Coríntios capítulo 2, 15, capítulo 3, verso 1, que tem capacidade ilimitada de julgar todas as coisas. A analogia da vida física com tudo isto é a melhor ilustração que possa haver, que jamais deverá ser repetido. Na verdade, o batismo que une a Cristo não deve ser buscado. Já foi realizado de uma vez por todas. Como consequência dessa união com Cristo, os crentes todos beberão de um só Espírito. União com Ele envolve necessariamente a habitação do Espírito.